Bom dia para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou a Jenny Lima, criadora do Método Mar. Qual foi a motivação para falar sobre erros? Eu acho que o erro, a palavra erro, o que a gente designa como erro, tem um erro de conceito. Então, por isso eu resolvi. E eu falo para você, erre antes, erre muito e aprenda com os seus erros. E aí antes, eu quero pedir licença aqui. Primeiro eu vou contar a historinha, que eu sempre conto no começo da live. A história é a seguinte, tinha o mestre e o discípulo sentados, e eles estavam meditando, falando sobre a vida e tudo mais. E aí o discípulo falou pro mestre assim, mestre, como eu faço para me tornar um sábio? E aí o mestre, com muita tranquilidade, respondeu, boas escolhas. E aí o discípulo olhou para cima, pensou, respirou e falou, mas mestre, como fazer boas escolhas? E aí o mestre falou, com toda a tranquilidade, experiência. E aí o discípulo falou, meu Deus, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Mas eles tinham uma boa intimidade. O discípulo então resolveu perguntar para o mestre, mas como adquirir experiência, mestre? E o mestre falou, mas escolhas. Então, o tema da nossa conversa hoje é erros. O que são erros? Quando eu os cometi e como eu enxergo isso na minha vida. Eu coloquei lá no meu stories um depoimento daquele jogador americano de basquete, dizendo quantas vezes ele errou, quantas vezes ele falhou, e isso fez dele um campeão. E eu escrevi uma frase em cima e tem um erro de concordância lá. E aí, no próximo post do Stories, eu coloquei quem viu o erro. Para a gente ver o quanto que a gente é consciente ou o quanto a gente está olhando para fora e não está olhando para dentro. Antes da gente continuar, queria pedir licença para vocês para esclarecer uma coisa. Método Marma, e aí vocês podem ver lá nos meus status, no meu Instagram e por vários depoimentos das pessoas, é um método que transforma vidas. E aí as pessoas começaram a me questionar por que eu estou falando de emagrecimento. Se eu também trabalho com carreira, se eu também formo profissionais para serem coaches de emagrecimento método Marma, por que eu resolvi trabalhar com transformação de vida e usar o emagrecimento? E aí, então, eu vou esclarecer isso, pessoal, porque eu acho que é um erro a gente não deixar tudo muito claro. E eu não quero cometer esse erro. Por que emagrecimento? Porque nós estamos aqui no corpo físico, certo? E o nosso corpo, ele conta quem somos. E muitas vezes nós usamos o nosso corpo de uma maneira equivocada para chegarmos em um objetivo que para a gente é um objetivo maior. Então, quando lá atrás os meus coaches começaram a atingir o sucesso profissional e o corpo deles não dizia quem eles eram, não estavam contando o sucesso profissional, o corpo deles estava contando o que eles estavam fazendo em detrimento a um objetivo. Então, eles estavam acima do peso, eles estavam com problemas de saúde, eles estavam com problemas familiares. E foi o corpo, foi olhando no espelho que eles perceberam que tinha algo de errado. Então, estar acima do peso, perceber que você está comendo além do que você... Então, o que eu falo é, quando você vai ficar, às vezes, resfriado, primeiro sintoma não é uma dor de cabeça? Então, o nosso corpo, o fato da gente começar a engordar, ou comer compulsivamente, ou parar de se olhar no espelho, ou parar de cuidar da saúde, é um sintoma de que algo não está legal. Então, a transformação do método Marma, através do emagrecimento, é porque o primeiro, você olha no espelho, você se vê e você fala assim, puxa, tá tudo bem nessa área, nessa área, nessa área. Mas por que então que o meu corpo não está contando essa história de sucesso? E aí é o primeiro alerta que você recebe.
é o espelho. E aí você, então, tem a chance de transformar a sua vida, porque a jornada do emagrecimento nada mais é que uma jornada de transformação. Você vai ter que entrar em contato com seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você vai ter que pesar aquilo que serve e o que não serve mais para você, para a sua vida. Você vai ter que se autorresponsabilizar. Você não vai mais poder usar o seu corpo como apoio para atingir outra coisa e chegar lá no topo do sucesso daquele objetivo em detrimento ao seu corpo. Eu sempre falo que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, que você pode ganhar, mas chegar lá com o pé quebrado. A nossa vida é uma maratona. Então, não adianta eu fazer o dia de hoje, chegar no final do dia estrupiada, porque assim a gente espera, né? Que a gente vai ter o dia seguinte. Então, por isso, eu acho que é uma nota de esclarecimento aqui, porque, Jeane, você trabalha a transformação de vida com emagrecimento. Eu sempre falo, gente, emagrecimento é o primeiro passo. Na hora que você cuidar do seu corpo físico através da transformação mental, você fica imbatível. Tem pesquisas provando, pessoas que estão felizes, elas têm menos necessidade de se sabotarem. Então, se sabotarem com bebida, comida, noitada, enfim, elas têm muito mais foco, elas têm muito mais resiliência. Essa semana, minha equipe fez uma pesquisa com pessoas que passaram pelo método Marma de alguma maneira, ou porque foram alunos da formação, ou porque passaram por processo de coach de emagrecimento, ou porque passaram por processo de coach de carreira com o método Marma. E a pesquisa foi muito em cima disso que eu estou falando. As pessoas se transformaram, inclusive aquelas que foram fazer a formação para aplicar o método Marma nos clientes, saíram da formação com a própria vida transformada. E é uma tecla que eu sempre bato. Você primeiro precisa se transformar para você pensar em transformar o outro. Então, transformação de vida, sim. Através do emagrecimento, sim. Porque estamos no mundo físico e precisamos cuidar do nosso físico. E a nossa mente faz parte do nosso físico. E o nosso corpo conta o que a nossa mente é. Esclarecido. Eu precisava falar isso. Obrigada por terem parado para escutar. Então, vamos voltar ao tema da nossa conversa de hoje, que são os erros. Lembra que eu já contei que eu tive algumas perdas significativas na minha vida? E a partir dessas perdas, que foram mortes, mãe e pai, eu comecei a comer? Então, eu vou começar contando aqui quais foram os meus erros. Eu anotei alguns aqui para não esquecer. E aí, outra coisa que outro dia me perguntaram, Jeane, por que você anota tudo que você vai falar? Não está tudo já na sua cabeça? Tá, gente. Só que eu ensino para os meus MMs, que são os meus alunos, os meus coaches, os meus mentorandos, para eles esvaziarem a mente deles e anotarem. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu prego. Então, tudo que eu vou fazer, esse caderno aqui é um caderno só de assuntos de live. Eu comecei esse caderno dia 15 de julho. Nós estamos hoje, dia 6 ou 7? Eu já usei mais da metade do caderno, porque eu anoto tudo que eu vou escrever para você, porque eu tenho uma responsabilidade comigo, com o método e com você, tá? Então, eu anoto, porque depois que passa, eu falo, puxa, eu podia ter falado aquilo. Não anotei, não lembrei, não falei. Então, o primeiro erro que eu cometi, gente, lá atrás, quando eu comecei a me maltratar, quando eu perdi a minha mãe em 2001, eu comecei a comprar, lembra que eu já falei que eu morava só eu e ela? Então, eu me vi sozinha no apartamento. E aí eu comecei a comprar grandes quantidades de chocolate, porque amo chocolate. Por que eu comecei a comprar grandes quantidades? Porque quando eu me via sozinha, eu precisava de um apoio, eu precisava de um conforto, eu precisava de um prazer. E eu estava sozinha, ninguém via, eu não dava satisfação para ninguém. Eu simplesmente podia comer o quanto eu quisesse, na hora que eu quisesse e tudo mais. Então, eu comecei a comprar uma grande quantidade de chocolate e deixar lá meio estocado para na hora que eu estivesse sozinha eu ter para onde correr. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro, eu deveria ter buscado ajuda psicológica, um grupo de apoio,
ter contado mais com os meus amigos, até com meu namorado na época, que é o meu marido hoje, o André. Mas o que eu fiz? Eu não procurei a ajuda de ninguém. Eu vesti a capa da Mulher Maravilha e fingi que estava segurando a barra. Eu não estava segurando a barra, mas eu fingi, eu escondi. Então esse foi o meu segundo erro. Eu me fechei na minha dor, pus uma couraça, uma máscara e segui a vida. Terceiro erro. Parei com todas as minhas atividades físicas, porque eu não tinha mais prazer de fazer as coisas. Eu fazia musculação, eu fazia dança de salão, que eu amo dançar, e deixei. Tudo que eu queria era, depois do trabalho, chegar em casa e comer chocolate, ficar quieta ou dormir. Não queria falar com ninguém, eu fazia o que eu tinha que fazer, mas na hora que eu tinha um tempo livre, eu já não usava aquele tempo para me potencializar. Então, eu parei todas essas minhas atividades físicas. E aí eu parei, né, de dar pro meu cérebro os hormônios, né, serotonina, dopamina e tudo mais. Só fiquei com cortisol. E é outro quarto erro que eu cometi. Eu comecei a sair muito à noite. Por quê? Se eu ficasse em casa, eu ia ficar triste e ia comer. Eu e o André, a gente adora cantar e a gente frequentava karaokê. Então a gente começou, ele gostava muito de sair, e eu também, e aí a gente saía quase todas as noites. Então eu comecei a sair todas as noites, eu nunca bebi bebida alcoólica, mas o fato de você sair à noite, eu comecei a dormir pouco, a dormir tarde, a dormir mal, acordar no outro dia sem ter descansado o suficiente, com aquela ressaca, por mais que eu não bebesse, eu não bebo, mas você fica com uma ressaca moral, você fica com, né, o corpo cansado. Então, assim, você não produz o que você precisa produzir. Esses foram os principais 4 erros que eu cometi quando eu comecei a engordar. E aí, quando eu resolvi que chega, eu precisava emagrecer, porque eu vinha nessa situação há 10 anos, porque eu perdi a minha mãe, e aí depois eu perdi o meu pai, e aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu ganhei a Isabela, eu tinha um motivo maior para querer ser uma pessoa melhor, afinal de contas, agora eu era responsável por um ser humano. Os erros que eu cometi quando eu resolvi emagrecer. O primeiro deles, que eu acho que é o erro que todo mundo comete, se você já se viu nessa situação, você deve ter cometido esse erro, que é fazer dieta restritiva. Foi a primeira coisa que eu fui fazer, afinal de contas, era o que eu via as pessoas fazendo. Copiei regime de uma amiga, ela foi no médico que uma fortuna o processo de emagrecimento dele e tudo mais, e ela veio com várias folhas de regime, que fazia o que não fazia. Lá fui eu, Giane, copiei o regime dela, substituí, gente. E aí nesse regime, olha só, ele ensinava, e hoje eu sei que é totalmente errado, mas isso faz alguns anos, eu espero que ele não faça mais isso, ele ensinava a substituir o açúcar por adoçante. E aí eu nunca tinha usado adoçante na vida e comecei a usar, na época acho que era sucralose. Terceiro erro, né? Trocar uma coisa ruim pelo pior, né? Hoje a gente sabe, tem estudos falando isso, que o adoçante, ele inclusive estimula você a compulsão maior. E aí o outro quarto erro de quando eu comecei a querer emagrecer é começar a fazer aquelas compras que ficam caríssimas de produtos light, diet, zero, né? Aquilo é só para enganar o teu cérebro. Alguns erros. E a lição que eu tirei disso tudo é que os erros que eu cometi lá atrás, eu não entendia como erro. Entende? Eu não tinha consciência de que eu estava errando. E isso é o que acontece com as pessoas. Eu achava que eu estava fazendo o que eu devia fazer. Então, quando eu não procurei ajuda para lidar com a minha perda e quis dar uma de Mulher Maravilha, eu achei que eu estava fazendo certo. Eu não tinha consciência de que era errado. Quando eu resolvi emagrecer, que eu resolvi trocar açúcar por adoçante ou comer coisas light, diet, eu também não sabia que eu estava fazendo errado. Eu achava que eu estava fazendo certo. Eu achava que eu estava fazendo o que eu deveria fazer. Eu chamava de erro o resultado e não o processo. O fato de eu ter engordado, eu encarava aquilo como um erro, como um fracasso.
Eu não encarava eu ter engordado como um resultado dos erros inconscientes que eu cometi. Eu achava que o erro era o resultado. Não emagrecer também era um erro para mim. Eu não também encarava que as coisas que eu estava fazendo para emagrecer estavam erradas. Não sabia que aquilo era errado. Eu encarava que o resultado de eu não conseguir emagrecer é que era o erro. Então, percebe que a gente tem uma ideia errada do que é errar. A gente encara o resultado como erro, esquece de olhar o processo. Foi o processo que teve erro ali. E está tudo bem errar. Imagina um jogador de tênis, quando ele entra para jogar, ele tem 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder, não é? Mas ele entra para ganhar. E eu percebi, olhando para trás, fazendo as ferramentas do método Marma que eu criei para aumentar meu nível de consciência, eu percebi que eu entrava no jogo para perder. Na hora que minha mãe e meu pai morreram e que eu comecei a comer demais, que eu não busquei ajuda para lidar com aquela dor, que eu parei com as minhas atividades físicas, que eu comecei a ter uma vida boêmia, eu estava entrando no jogo para perder. Quando eu resolvi emagrecer, que eu fiz uma dieta restritiva, que eu copiei a dieta da minha amiga, que eu comecei a substituir açúcar por sucralose, que eu passei a comer tudo light, diet, zero, eu também estava entrando no jogo para perder. Está fazendo sentido isso para vocês? E o tenista, ele sabe que ele tem 50% de chance de ganhar ou de perder. E ele entra para ganhar. E aí tanto faz o resultado, ele sempre vai ter um aprendizado. Se ele ganhar, ele vai aprender que o que ele fez no processo deu certo. Por isso gerou aquele resultado. Se ele perde o jogo, ele também volta no processo para verificar em que ponto do processo ele fez algo sem consciência que ele tem que aprimorar ou que ele tem que deixar de fazer para ele ter um resultado melhor da próxima vez. Anota aí. Resultado é uma consequência de um comportamento. E aí você tem a chance de aprender com o processo. Você não aprende com o resultado em si, você aprende com o processo. Então, aí quando eu comecei a criar as ferramentas do método Marma, foram me clareando esses conceitos na minha mente. Eu comecei a entender, eu precisava dar sentido ao processo de transformação e emagrecimento. Por exemplo, quando você vê uma criança andando, ela cai milhares de vezes antes dela aprender a andar. Ninguém fala assim, nossa, essa criança só erra, ela não aprende a andar nunca. Você sabe que aquilo é um processo, não sabe? Chega uma hora que ela vai aprender a andar. Só que, na nossa criação, nós fomos ensinados a ver resultado e não ver processo. Então, tirando o fato desses dois exemplos, da criança que aprende a andar ou da criança que está aprendendo a falar, e ela, tudo bem, ela cometer esses equívocos, esses erros no processo, a gente tá tudo bem. Só que a gente vai crescendo e aí a sociedade, os pais, a família, a igreja, a escola, todo mundo começa a ensinar para você que não pode errar. E o erro está sempre vinculado ao resultado. Então, eu até anotei aqui, ó, uma criança que tira 5 na prova, que vale 10. Eu passei por isso, minha mãe me punia. Ficava de castigo, tinha que ficar ouvindo que eu não era boa, que eu era preguiçosa, que eu não tinha aprendido e por isso que eu tinha tirado nota, nananana. Se eu puno alguém, se eu estou punindo uma criança que tirou 5 na prova, o que eu estou ensinando para ela? Hoje eu sei que uma criança que tirou 5 na prova está contando que o processo não foi bem feito, vamos voltar no processo para verificar onde tem que ter melhoria. Só que eu fui ensinada lá atrás que o resultado era o erro. E tanto faz o processo. Ali o resultado contava que eu era preguiçosa, que eu era burra, que eu não conseguia aprender nunca. Isso acabava com a autoestima, e eu tenho certeza de quem é da minha geração que passou por isso. Acaba com a autoestima e aí você não aprende nada. Aliás, você aprende
coisas que não te potencializam. Quando você chega na vida adulta e que você está estressado, você teve algum problema e você começa a engordar, o que é, gente, uma dieta restritiva que não uma punição? Uma punição que você tem engordado. Foram esses insights que eu fui tendo. Tá, você engordou, agora você vai ser punida. Pode fazer uma dieta restritiva aí. Qual foi o aprendizado? De novo, eu não sou boa o suficiente, a minha autoestima acabou, eu sou burra, eu não sou competente. Então, eu quero que hoje você possa ter a chance de olhar para o seu processo e não para o seu resultado. O resultado é só um resultado. E se ele não foi bom, volta no seu processo, não fica presa ao seu resultado. As pessoas falam assim, mas eu não sou boa porque eu nunca acerto. Mas quem disse que a gente tem sempre que acertar? Quantas coisas você aprendeu quando você acertou e quantas coisas você tem a chance de aprender quando você erra? Se a criança estivesse sentadinha no chão e nem engatinhasse, levantasse e saísse andando, o que ela ia aprender? Aprender a cair é que faz um campeão. O post que eu coloquei lá do Michael Jordan fala isso. O que fez ele um campeão foi ele ter cometido tantos erros. O Thomas Edison, que fala, eu não errei, eu só fui aprendendo que aquele jeito não era o jeito de fazer o que eu queria. O Einstein fala, né? Fiz 99 vezes, na 100ª eu acertei, eu tive sucesso. Então, vamos tirar essa crença de que nós não podemos errar. E saber que o erro não é o resultado, o erro está no processo. Então, você não tem que ficar focada no seu resultado. Você tem que voltar lá no processo e ver no processo onde foi que você falhou. E está tudo bem falhar, eu me perdoo, faço de novo, faço de outra maneira, faço de maneira mais potencializada e aí eu tenho uma chance de acertar. Vamos fazer um exercício? Eu sempre falo isso, eu trago um problema para ilustrar uma situação, dou um exemplo pessoal, porque o método MAMA é feito de PNL, de psicologia positiva, de ferramentas de coaching, de visualização e experiência real da pessoa aqui. Então vamos fazer um exercício. Eu quero te convidar para você fechar os olhos. Fecha os olhos, respira fundo primeiro. Entre em contato com você. Se quiser, fecha os olhos. Isso. Feche os olhos agora e busque na sua memória corporal, na sua memória mental, na sua memória biológica. Busque aí dentro de você. Nesse momento, só tem você com você. Agora, volte no exato momento em que você teve consciência, que você percebeu que a maneira como você está cuidando de você está estranha. Procura aí na sua memória, nos seus arquivos, quando que você parou de se olhar verdadeiramente. De parar no espelho e olhar dentro dos seus olhos. Lembra quando você parou de fazer isso? O que aconteceu? Busca na sua memória. Foi uma perda? Foi um trauma? Foi uma briga? Foi um rompimento? E pode ter sido coisas ditas positivas. Pode ter sido um casamento, pode ter sido um nascimento de um filho, pode ter sido um sucesso profissional, coisas boas, ditas positivas. Lembra que lá no começo eu falei, os meus coaches e eu estávamos muito bem, obrigada, profissionalmente. Então, não só as coisas ruins trazem a gente para esse lugar de parar de se olhar.
as coisas ditas positivas também. Conseguiu achar esse momento? Respira, entre em contato com esse momento. Se vier vontade de chorar, chora. Se você estiver sozinha, visualiza, fala alto. Roberto Chiniachi fala falando. Põe para fora. Conta para você o que foi esse momento. Conversa com você, se escuta, se toca. Se você começou a chorar, se você começou a entrar em contato com uma dor, se abraça e deixa a emoção vir. Abraça você, deixa vir a emoção. Ela é para a sua cura, ela é para a sua transformação. Agora que você visualizou exato momento onde você parou de se cuidar, busca na sua memória e busca a cena de você comendo. Bom dia, Reinaldo. Busca a cena de você comendo. Quando você come aquela comida que você mais gosta, você está buscando o quê? É acolhimento? É amor? É proteção? Amparo? Companhia? Prazer? Veja qual é o sentimento. Busca. E de novo, deixa a emoção vir. Quanto mais você puder entrar em contato com o que você está sentindo, mais poderosa vai ser a transformação. Deixa vir. Deixa fluir. Se chorar, se precisar de ajuda, pega os seus braços e se abrace. Se tiver com vontade de chorar alto, chora alto. Se você estiver sozinha, sozinho, aproveita esse momento. Deixa vir a margem. Muito bem. Respira. Respira fundo. Vai voltando. Vai abrindo os olhos no seu tempo. Pegue a sua mão e coloque junto com a outra. Vai trazendo energia vital do seu corpo. Tá tudo bem. Você não está sozinha, não está sozinho. Estamos todos aqui te fazendo companhia. Muito bom. Agora que você conseguiu, se alguém quiser contar alguma coisa aqui, fica à vontade. Agora que você conseguiu lembrar o momento que você parou de se olhar, que você conseguiu detectar qual foi o acontecimento que deu esse start, e que você visualizou qual é o sentimento que você põe na comida, eu quero que, por favor, você agora escreva. Tire da sua mente, coloque no papel. Escreva. Não se preocupe se está escrevendo se está fazendo sentido o texto. Não se preocupe se você está com a letra bonita. Não se preocupe se você está escrevendo rápido demais. O exercício é você tirar da sua cabeça e colocar no papel. Escreva. Escreva tudo que você visualizou, tudo que você sentiu. Escreva. É como se você estivesse escrevendo uma carta para você. Lembrei quando eu parei de me olhar. Lembrei o que aconteceu. Lembrei qual era o sentimento que eu colocava ou qual é o sentimento que eu coloco quando eu como. Depois que você escrever tudo isso, você então está pronto para se perdoar. E você vai se perdoar. Você vai escrever no final lá dessa carta: eu
perdoo você. Você errou, mas você achou que você estava acertando e está tudo bem. Hoje, escreve aí, hoje eu estou tendo a chance de aprender com isso. Hoje eu estou tendo a chance, a oportunidade de tirar algo bom dessa situação. E aí você vai começar a sua transformação. E aí você vai perder a necessidade de comer as suas emoções. Isso é o poder da transformação através do emagrecimento. Esse é o poder da transformação através do nosso corpo físico. A gente precisa entender, se a gente está aqui nesse mundo material, nesse mundo físico, é porque a gente veio aqui aprender a trabalhar o nosso corpo físico. E a nossa mente, ela está aqui dentro do nosso cérebro. Então, a gente precisa, então, entender de uma vez por todas que os sinais que o nosso corpo está nos dando, está nos contando algo. Eu tenho certeza que se você fizer essa carta, e se você sentir necessidade de escrever mais, e todo dia escrever algo e tudo mais, você vai perder a necessidade de comer as suas emoções. Depois que você escrever essa carta, eu sugiro que você não guarde, tá? Eu sugiro que você possa pegar esse papel e picota ele, pedacinhos bem pequenininhos, e jogue ele fora. Amanhã, se você não estiver se sentindo bem, você faz novamente o exercício. Rasga novamente e joga fora. Esse exercício de jogar fora fisicamente vai te ajudar no processo da sua transformação. Ok? Então, por isso que eu sempre trabalho tão objetivamente questões mentais. Eu acho que vai ficando cada vez mais claro para vocês e para mim o porquê que a gente não faz uma live só para ficar falando de algo, detectando algo e não fazendo nada com aquilo. A gente sempre precisa fazer algo com as nossas descobertas. Esse é o grande sacada do aprendizado. Por que eu sempre falo que o processo de transformação é um processo de aprendizagem? Porque se eu descubro algo, eu ponho ele em prática e eu torno aquilo um aprendizado. Um dia eu estava dando aula e uma aluna falou para mim assim: quando eu terminar o seu curso, eu vou fazer o curso tal, porque eu quero me desenvolver mais e mais. Eu falei para ela: acho muito legal, acho o máximo as pessoas quererem se desenvolver. Mas, como mentora, como profissional, como responsabilidade que eu tenho com os meus alunos, eu falei para ela: faça um curso, coloque ele em prática por um tempo, pratique, pratique, pratique. Quando aquilo estiver ficando confortável, você busca um outro curso, um outro aprendizado, uma outra coisa para você se desenvolver. Falei isso ontem na live com a Renata sobre ritual. Você faz um ritual, faça, faça, faça. Quando você perceber que o ritual se tornou automático, ou você muda de ritual, você acrescenta algo novo nesse ritual. Então, não saia fazendo milhões de cursos achando que você está se desenvolvendo. É um erro no processo. Porque quando você coloca muito conhecimento para dentro e não pratica, você não adquire novas competências. E isso é um sabotador. Então, por isso que eu começo a live falando de um problema, trago a minha experiência, porque a minha história vai servir de espelho para você, né, para a sua história. E aí eu trago um exercício para que você possa sair daqui dessa conversa com algo que você possa resolver. Não adianta eu trazer para você um monte de problema, você detectar, entendi. Tá, entendi. E o que eu faço com esse problema agora, Giane? Você me trouxe um despertar, e aí agora? Eu não tenho o que fazer com isso. Então é minha responsabilidade trazer algo para despertar em você
mas é minha responsabilidade maior, já que eu estou ajudando você a tirar os véus da sua frente, eu trazer algo para que você consiga lidar com isso. Senão seria muito irresponsável da minha parte mexer na sua ferida e não te dar algo para você curar a sua ferida. Só te dar um band-aid. Eu não quero que você use um band-aid para esconder a sua ferida, assim como eu usei lá atrás. Eu quero que você veja qual é a melhor técnica, qual é o melhor método para você curar a sua ferida. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa live hoje, de sexta-feira, das 9h12. E eu quero contar para vocês que semana que vem eu vou falar sobre crenças. Então, vai ser a Semana das Crenças e eu vou fazer 4 episódios, tá? Segunda-feira, terça, quinta e sexta. Na segunda, eu vou dar um conteúdo maior, mais denso. Na terça, a gente vai se concentrar em dar uma destrinchada no conteúdo. Na quinta, eu vou responder as dúvidas. Então, na segunda, quando eu fizer a live, eu já vou deixar uma caixa de perguntas lá no meu Stories para vocês irem colocando as dúvidas. E aí, na segunda, um conteúdo maior. Na terça, talvez eu venha mais com exercícios. Na quinta, eu vou tirar dúvidas. E na sexta, a gente vai meio que aparar as arestas do assunto que ficou na semana. Então, como tem muito assunto, como transformação de vida, pelo primeiro passo, que é o emagrecimento, tem muito assunto, tem muito conteúdo, tem muito exercício, eu resolvi, então, falar sobre um assunto a semana toda. Assim, você não fica recebendo pequenas doses de amostra. Você tem a chance de fazer um trabalho a semana toda. Então, semana que vem, vamos trabalhar crenças. Você acredita que você precisa trabalhar as suas crenças? Então, a semana que vem inteira, você sabe que você tem um lugar aqui para trabalhar. Na outra semana, a gente vai trabalhar outro assunto. Eu até anotei aqui, intuição, né? Na outra semana, vamos trabalhar a intuição. E assim, toda semana a gente trabalha um assunto, porque a gente tem a chance de esgotar esse assunto naquela semana, tem a chance de tirar dúvidas que você tenha na quinta-feira, e aí a gente passa para outro assunto. Assim, eu acho que fica mais estruturado, eu acredito que assim, eu consigo te ajudar mais, tem um impacto maior na sua vida e na sua transformação, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Se você ama alguém e acha que o que eu disse vai fazer sentido para essa pessoa, então usa o aviãozinho, manda para essa pessoa que você ama, faça o bem, impacte a vida de alguém se você se sentiu impactado. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia e nos vemos. Beijo!